Boa tarde, bora lá para nossa aula de geografia da semana. E na nossa aula de geografia da semana, nós vamos falar aí sobre uma divisão, né, territorial aí. Que divisão é essa? Você conhece? Sabe do que eu estou falando? Então bora lá relembrar, né, e aprender. Então, nós vamos falar aí sobre uma divisão territorial. Que divisão é essa? É uma divisão que divide um espaço, um território, para aquele determinado local. Então, é dividido, imagina lá, o estado de São Paulo é dividido várias cidades, né? Vários municípios. Então, município é uma divisão, né, territorial e é a menor unidade administrativa do estado. Estado é quando reúne um território com diversos municípios, significa que tem vários municípios dentro dele aí. E país é o local onde tem vários estados, o local onde nós vivemos, tá? Então, vamos dar um exemplo: Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, deixa eu aproximar aqui a luz. Mogi Guaçu tá vendo aí? É um município. Fica dentro do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo fica dentro do Brasil. Deu para ver aí? Ó. Então, Mogi Guaçu fica dentro do estado de São Paulo e São Paulo fica dentro do Brasil. Então, uma divisão aí territorial, tá bom? Então, o município é uma parte do estado e o estado é uma parte de um país. Dentro dos espaços geográficos, né, dentro desse espaço territorial, também existe uma divisão em zona urbana e zona rural. Zona urbana é a zona onde nós falamos aí que são as áreas do município, onde fica aí o comércio, as indústrias, são áreas aí de centro, né? Onde fica localizado dentro da cidade, no meio da cidade aí. E zona rural é chamada aquela área de campo, né? Que não faz parte dos meios urbanos. Então, aonde tem agricultura, pecuária, aonde existe uma conservação ambiental. Então, qual que é a diferença? Urbana, onde existe o centro, comércio, carro, loja e indústrias, tudo que fala sobre urbanização. Rural é quando se fala de campo, vai falar de agricultura, de pecuária, é um lugar mais afastado aí da cidade. Está dentro do município, mas é mais afastado. Um exemplo, aqui em Mogi Guaçu, nós temos a Chácara Alvorada, nós temos ali o Itaqui, né? Que é uma área mais rural ali, é mais distante, né? Onde tem agricultura, onde tem aí a parte de conservação ambiental, ok? E nessa divisão territorial, né? Quando se fala aí de limites, né? O que eu falei aqui agora há pouco, né? Uma divisão, a menor área administrativa, né? Do estado, existe uma outra divisão, que a gente fala sobre metrópole, cidade e limite. Então, metrópole é a grande área urbana que vai concentrar diversas atividades econômicas, influenciando outras cidades. Então, quando a gente fala aí sobre metrópole, nós vamos falar sobre uma cidade grande que o fator dela ali econômico acaba interferindo em outras cidades. Então, é uma cidade um pouquinho, né, um município um pouquinho maior, não precisa ser capital, né? Mas é uma cidade um pouco aí maior, onde tem um comércio que acaba influenciando aí nas outras cidades. Então, quando se fala aí Campinas, né, o comércio de Campinas influencia, né, nas cidades ao redor aí.
Cidade é a sede do município, né? Então, no município aqui de Mogi Guaçu, cidade de Mogi Guaçu, né? E você já ouviu falar sobre limite? Limite é aquele que vai demarcar ali, separar uma terra da outra. Pode ser natural ou construído pelos seres humanos. Vamos dar um exemplo muito legal. Quando eu era mais novinha, eu não sei se vocês já foram ali na divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Existe um limite. É um canteiro onde tem uma placa. Então, quem vem, quem está descendo a Avenida Mogi Mirim ali, bem-vindo a Mogi Guaçu. Quem está subindo, bem-vindo a Mogi Mirim. Então, é uma placa que divide aí as duas cidades. E eu brincava assim, o pessoal falava assim, não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu falava, eu tenho sim. Vai lá na placa lá de Mogi Guaçu, que você pisa Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Você tá nas duas cidades ao mesmo tempo. Por quê? É uma marcação, é um limite aí. Daqui para cá, né, Mogi Guaçu, daqui para lá, Mogi Mirim. Então tem um limite ali que está demarcando esse território. E dentro dos municípios, né, nós falamos que tem aí uma administração dentro do estado e tudo mais. Quando nós falamos de administração pública aí, nós falamos primeiro aí sobre o poder executivo, que é o poder aí responsável, né, por governar aí e administrar aí os interesses públicos, né? Então, o poder executivo ele tem essa função. Ele tem como representante aí os prefeitos, os governadores e o presidente. Mas também tem o poder legislativo, que é responsável aí por elaborar, debater e fiscalizar as leis, né? As leis que tem aí no estado, na cidade e tudo mais. Quem são aí os representantes do poder legislativo? São os vereadores, os deputados e os senadores, ok? E também tem aí o poder judiciário. Quem é o poder judiciário? É o poder responsável por cumprir o julgamento de casos de pessoas que não respeitaram a lei. Quem são essas pessoas? São os juízes federais e estaduais. Então, dentro aí do nosso país, dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, existe aí poder executivo, legislativo e judiciário, né? As cidades têm os vereadores, os estados têm aí os deputados, né? O país tem os senadores, né? Tem o prefeito na cidade, governador do estado, presidente do país, né? E assim por diante. Então, como eu falei, presidente, né? Aquele que vai cuidar de todo, né? Todo o país, todos os estados. Governador, cada estado tem o seu, né? Prefeito, o que o prefeito vai fazer? Vai cuidar da sua cidade, do seu município ali, né? E quando a gente fala de voto, o que é o voto? É quando eu decido quem vai tomar conta aí, né? Quem vai tomar conta dos meus direitos, quem vai fazer os meus direitos valer a pena, né? E Constituição, o que é a Constituição? É um conjunto de leis que o país tem. Então, esse conjunto de leis tem uma organização política, alguém cuida disso pra gente, né? As pessoas que estão lá no poder executivo, legislativo, judiciário. E o juiz vai tomar conta aí se algum desses responsáveis, presidente, governador, prefeito, deputado, senador, não fizer valer a pena os meus direitos ou fizer algo errado contra as leis, o juiz tem a função, então, de representar aí, né, de garantir que essas leis sejam cumpridas. E outra coisa, né, quando a gente fala aí de município, né, quando a gente fala aí dessa questão, existe lá a Câmara Municipal. O que ela faz? É o local onde se trabalha os vereadores. E nós, pessoas, né, nós aí, como cidadãos, nós temos que estar aí à frente, saber o que é resolvido lá,
porque isso é nosso direito. O que eles decidem lá vão influenciar na minha vida, vão influenciar na sua vida, vai influenciar na vida de todo mundo, né? Não basta ser eleitor só na hora de votar. O que é um eleitor? É aquele cidadão que vai escolher quem vai representar, né? Quem é o político que vai representar você na hierarquia lá de liderança. Mas não adianta você só votar, ser só um eleitor e depois esquecer aí do seu voto. Ah, o que ele fizer tá bom, mas o que ele fizer pode influenciar na sua vida. E lembra lá, né, que não é só o prefeito, né, que tem aí a obrigação. A gente escolhe um vice-prefeito também. Nós vamos escolher lá os vereadores das cidades, né, e assim por diante. Ok, galerinha? Bora lá fazer nossa atividade? Página 245, 246, 247 e 248 do nosso Vamos Trabalhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem para a tia Rafa aí, que a gente esclarece essa dúvida, tira e resolve junto. Não pode ficar com a dúvida, tá bom? E é muito importante, quando a tia Rafa chama vocês para fazer a correção das atividades lá no particular, é importante que você vá na folhinha onde eu mandei, né, você corrigir, e que realmente você faça a correção, tá? Para que depois, se um dia você precisar olhar essa folhinha, você veja o que está certo. Ok? Então, um beijão para vocês. A gente se vê, então, amanhã. Beijo!